Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma videoaula para vocês sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os mecanismos de fiscalização do ECA. Quais são os mecanismos que fazem com que os direitos e os deveres previstos no ECA sejam aplicados efetivamente, principalmente o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Nós vamos comentar um pouco. Começando sobre o Conselho Tutelar, para falar um pouquinho sobre as disposições gerais. O que é o Conselho Tutelar? O artigo 131 do ECA vai nos dizer que o Conselho Tutelar é um órgão permanente e autônomo, não jurisdicional, encarregado pela sociedade de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente definidos nessa lei. Vamos destrinchar o que significa esse artigo. Primeiro, o Conselho Tutelar é um órgão permanente. O que que significa? Ele não pode ser extinto. Um prefeito, um governador não pode extinguir. O único jeito de extinguir o Conselho Tutelar é através de uma alteração no ECA, que só pode ser feita pelo Congresso Nacional. Além disso, ele é autônomo, ou seja, ele não se subordina a qualquer órgão. Então, o Conselho Tutelar do seu município não recebe ordens do prefeito, por exemplo. Além disso, ele é um órgão não jurisdicional. Isso é um pouco complexo, mas eu vou explicar para vocês. O que que é jurisdição? Jurisdição, para simplificar, é o poder do Estado de aplicar o direito no caso concreto, de fazer valer a lei. Isso que é jurisdição. E o único poder que tem esse poder é o poder judiciário. Então, justamente por não fazer parte do Poder Judiciário e nem de nenhum outro poder, ele é um órgão autônomo, o Conselho Tutelar não exerce jurisdição. Tanto que o juiz da infância e da juventude, da vara de infância e da juventude, pode rever as decisões do Conselho Tutelar, justamente porque ele sim possui jurisdição para aplicar a lei no caso concreto, efetivamente e permanentemente com um viés de definitividade. Além disso, gente, as competências do Conselho Tutelar, a gente vai ver já já com a nossa amiga Flávia. Mas só para continuando, vamos falar um pouquinho sobre a organização dele também. O Conselho Tutelar é um órgão obrigatório em todo município do Brasil. Toda cidade no Brasil tem que ter um conselho tutelar. Se não tiver, pode até mesmo ter uma ação civil pública contra o prefeito da cidade para que ele implemente logo esse conselho tutelar. Precisa ter em toda a cidade. Ele é composto por 5 conselheiros eleitos pela população da cidade, com um mandato de 4 anos, sendo que eles podem ser reeleitos uma vez. Mais ou menos como é o próprio cargo de prefeito, né? Além disso, existem alguns requisitos para você se candidatar e virar um conselheiro. O primeiro deles é a idoneidade moral, que é um requisito muito subjetivo, significaria mais ou menos que honestidade. O professor Guilherme Nucci, nas suas lições, dizem, por exemplo, que um alcoólatra ou um usuário de drogas não poderia se tornar conselheiro. Então, dá para ver que é uma coisa bem subjetiva, que tem a ver com a moral e com os bons costumes, por assim dizer. Agora nós temos requisitos mais objetivos, que é ter idade superior a 21 anos e residir no município onde vai existir, né, esse conselho tutelar aí. Outras questões, como por exemplo salário, férias, tudo isso vai ser disciplinado por lei municipal, não vai ser lei federal, que nem o ECA, então a gente não vai citar disso agora. Então agora eu vou passar a palavra para a nossa amiga Flávia para ela falar um pouquinho mais sobre a competência. Boa tarde, pessoal. Eu irei falar um pouquinho mais sobre esse órgão tão essencial, fundamentado pelo ECA. Bom, eu vou falar um pouquinho do que está explícito nos artigos 136 a 139 do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, serão as atribuições do Conselho. Então, vamos lá. Qual seria o dever desse órgão estabelecido pelo ECA? Bom, o dever consiste no atendimento a crianças e adolescentes, garantindo-lhes seus direitos por meio da aplicação de todas as medidas necessárias, aconselhando pais ou responsáveis e, se necessário, requisitando os serviços públicos. É dever dele também encaminhar ao Ministério Público fato que consista na infração administrativa ou penal contra os direitos da criança ou do adolescente. É muito importante também que ele providencie a medida estabelecida pelo Poder Judiciário ao adolescente autor de um ato infracional e direcionando durante o cumprimento destas. É importante a gente lembrar que serão medidas socioeducativas, porque o menor de 18 anos ele é inimputável
Ele é isento de pena em razão da sua condição de desenvolvimento físico e psicológico. Pode passar. É bom a gente lembrar também que a sua função assessorar o Poder Executivo na elaboração de planos e programas de atendimento aos direitos desse grupo. Cabe ao Conselho promover e incentivar na comunidade e grupos profissionais a divulgação e treinamento para que se reconheçam sinais de maus tratos em crianças e adolescentes. Bom, esse tópico ele foi instituído pela Lei 13.046 no ano de 2014, ou seja, é bem recente, mas é algo essencial, é muito, muito importante, a gente não pode esquecer dessa lei. Além disso, ele deverá se representar ao Ministério Público para efeito das ações de perda ou suspensão do poder familiar, após esgotarem as chances de manutenção da criança junto da sua família. A gente não pode esquecer que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a pedido de quem tenha o legítimo interesse, porque o Conselho Tutelar tem poder absoluto para agir e para decidir seus casos de atendimento. Aqui eu deixei duas perguntas que são bem importantes também sobre esse tema. Onde que cada caso será julgado? Bom, então a lei determina o domicílio contra essa criança ou esse adolescente. E esse conselho tutelar é formado, a escolha dele é sob responsabilidade do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente e pela fiscalização do Ministério Público. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre uma parte que é muitíssimo importante, sobre o acesso à justiça e a competência da justiça da infância e juventude. Isso está estabelecido no artigo 141 a 148. O artigo 148 vai ser falado pelo João Lucas daqui a pouquinho. Bom, então é garantido o acesso de toda criança e adolescente à Defensoria Pública, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário por qualquer de seus órgãos. E nos estados em que não houver defensoria, será indicada uma assistente judiciária gratuita. Os menores de 16 anos serão representados e os maiores de 16 ou menores de 21 anos assistidos por seus pais, tutores ou curadores na forma da legislação civil ou processuais. Os atos infracionais cometidos por esses menores que estejam sendo julgados judicialmente serão vedados de qualquer divulgação. Bom, o ECA estabelece essa vedação para que os veículos de comunicação não usem desse triste fato como uma venda, fazendo notícias de forma sensacionalista. E essa expedição de cópia ou certidão desses atos será somente deferida pela autoridade judiciária competente se for demonstrado o interesse e justificado a finalidade. Os estados e o Distrito Federal poderão criar varas especializadas exclusivas da infância e da juventude, e a autoridade que irá julgar esses casos será o juiz da infância e da juventude. Agora o João vai falar mais um pouquinho do 148. Obrigado, Flávia. Agora um pouquinho sobre o 148, que nem foi disso. O que o artigo 148 nos diz? Nos diz quais são as competências da Justiça da Infância e da Juventude. Eu vou fazendo uma leitura comentada com vocês para a gente ir entendendo ponto por ponto o que esse artigo quer dizer. Então vamos lá. Artigo 148. A Justiça da Infância e da Juventude é competente para, primeiro inciso, conhecer de representações promovidas pelo Ministério Público para apuração de ato infracional atribuído ao adolescente, aplicando as medidas cabíveis. Ou seja, aí já falou até um pouquinho sobre as medidas de segurança que podem ser aplicadas para os adolescentes infratores, por exemplo. Até mesmo eu falei um pouquinho sobre a medida de internação já em uma aula passada. Então, aqui, como a gente pode ver, é a Justiça da Infância e da Juventude que vai poder aplicar essas medidas.
Ah, legal salientar também, gente, que tudo isso que eu tô falando são competências da Justiça da Infância e da Adolescência, mas podem haver outras, tá bom? A lei estadual e o próprio a decisão de tribunais podem aumentar essa competência para outros assuntos, mas nunca restringir. Por isso que aí tá no slide, possibilidade de ampliação, certo? Vamos para a próxima competência. Conceder a remissão como forma de suspensão ou extinção do processo. O que que é a remissão? O próprio inciso já explica logo na frente. É quando o juiz suspende ou extingue esse processo em que o adolescente está sendo investigado por ter praticado alguma infração. Pode se suspender porque já aplicou alguma outra medida, que vai ter que cumprir por um determinado prazo, ou extinguir também. Não tem problema. Próximo inciso. Conhecer de ações civis fundadas em interesses individuais, difusos ou coletivos, afetos à criança e adolescente, observados disposto no artigo 209. Aqui no caso, gente, é quando o MP, o Ministério Público, ou uma ONG entram com uma ação pública para garantir o interesse de mais de uma pessoa, como, por exemplo, por mais que seja individual. Por exemplo, vagas em creche. Cada um quer uma vaga, é o interesse individual. Mas quando muitas pessoas querem, passa a ser de interesse do Ministério Público garantir que todo mundo tem essas vagas disponíveis para os seus filhos. Então, por isso que o MP pode entrar com essa ação na Justiça da Infância e da Juventude também. Eu pulei um inciso aqui. Conhecer de pedido de adoção e seus incidentes, faz sentido, né? Adoção, crianças e adolescentes. Então, Justiça da Infância e do Adolescente. Menos se o adotando já tiver mais de 18 anos, que é uma possibilidade. Aí é um pouco raro, mas acontece. Aí vai ser vara de família, não vai ser vara da criança e do adolescente, porque não é mais uma criança nem um adolescente. Conhecer de ações decorrentes de irregularidades em entidades de atendimento. As entidades de atendimento são aquelas que aplicam as medidas socioeducativas, por exemplo, que são as medidas de internação e tudo mais, que se aplicam-se aos adolescentes infratores. Então, quando alguma delas não está cumprindo com o seu papel, a ação também vai ser nesse juízo. Aplicar penalidades administrativas nos casos de infrações contra a norma de proteção à criança e ao adolescente, também muito claro aqui. Conhecer de casos encaminhados pelo Conselho Tutelar, aplicando as medidas cabíveis. Lembra que eu falei que o Conselho Tutelar não tem jurisdição? Ele só consegue realizar atos administrativos, como se fizesse parte do Poder Executivo, por mais que não faça, que nem eu disse, ele é autônomo. Então, quando, por exemplo, o Conselho Tutelar tira uma criança de um lar onde está acontecendo algum tipo de abuso, ela está numa situação degradante, esse caso vai ser encaminhado para a Justiça para que isso possa ser dado uma definitividade, corrigir essa situação de uma vez por todas, porque só a justiça pode fazer isso. E nesse caso, a Justiça da Infância e da Juventude. Esses casos, gente, são de competência absoluta, ou seja, só a Justiça da Infância e da Juventude vai julgar esses casos que eu acabei de falar. Porém, existem algumas exceções, são hipóteses excepcionais, como eu disse, que, por regra, são de competência da Justiça da Família, da vara da família. Porém, se envolverem criança em situação de risco, criança ou adolescente em situação de risco, essa competência vai ser atraída, ou seja, não vai ser mais o juiz da família que vai julgar, e sim o juiz da vara da infância e da juventude. Só para falar por cima para vocês, quais são essas hipóteses? Pedidos de guarda e tutela, a gente já fez aula sobre guarda e tutela também, está aí disponível para vocês. Destituição do poder familiar, também falamos na mesma aula sobre isso. Suprir a capacidade ou consentimento para o casamento. O que é isso, gente? O Código Civil fala pra gente que se você tem mais de 16 anos e menos de 18, você pode casar, mas você precisa de autorização dos pais. No caso, se os pais se negarem a autorizar por um motivo fútil, o juiz aqui da infância e da adolescência pode suprir esse consentimento. Claro, só em casos em que houver algum risco para a criança, porque se não houver risco, vai ser o juiz da família, que nem eu disse, aqui são casos excepcionais, só quando a criança ou adolescente estiverem numa situação de risco. Conhecer de pedidos baseados em discordância paterna ou materna em relação ao exercício do poder familiar. Conceder a emancipação. O que é a emancipação? Mais uma vez, se você tem entre 16 e 18 anos incompletos,
você não tem capacidade civil para realizar todos os atos. Você não pode, por exemplo, comprar uma casa, comprar um carro, sem que os seus pais assinem também, certo? Você não é maior de idade ainda. E você pode emancipar o seu filho, se você quiser, entre 16 e 17 anos, para que ele faça isso sozinho. Porém, mais uma vez, se os pais se recusarem a fazer isso de uma maneira injustificada ou quando faltarem os pais, vai ser o juiz da infância e da juventude que vai poder fazer isso nesses casos aqui. Designar curador especial, já falamos de curador também em aulas passadas. Conhecer de ações de alimentos, que é a famosa pensão alimentícia. E determinar o cancelamento, a retificação e o suprimento dos registros de nascimento e óbito, caso haja algum erro, né? Nesses registros também. Então, essas aqui são as competências enumeradas no artigo 148 do ECA, que são de competência da Vara da Infância e da Juventude. Bom, gente, eu acho que era mais ou menos isso que a gente queria conversar com vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado aí da nossa apresentação. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem colocar nos comentários, a gente vê tudo. E é isso, vamos continuar. Flávia, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer também. Espero que a nossa apresentação possa ter sido esclarecedora, que vocês tenham gostado. E fiquem de olho nas próximas aulas, que ainda vem muito conteúdo interessante por aí. Muito obrigada. Obrigado, pessoal. Até mais.